Volte, internet, volte, internet. Esse é o Sem Nome Também Pode. Eu sou a Dani Sacomano. Eu sou a Mirella Alvarenga, duas analistas junguianas que resolveram fazer um podcast para brincar e refletir com o que nos afeta. Vai que ela aí também. Vamos pegar um café? Vamos. Nananã. Tcharam! Elas estão muito, como é que chama, né? Globo Rural. Telecurso 2000. Globo Rural é ótimo. Duas vacas tentando fazer um podcast. Tá muito Telecurso 2000. E aí, bora lá? Let's begin. Bora lá. Pensei em começar com um textinho. Um textinho. Bora. A preocupação com a alma não é algo novo. Já Nietzsche escreveu em Zaratustra: sentido e anseio são recalcados pelo prazer e pela diversão. As pessoas curtem a vida, mas voltam suas costas para a vida interior, para a vida espiritual e psicológica. É sempre a mesma coisa. O que isso significa? As pessoas são simplesmente assim? A preocupação com a alma é um tema da humanidade. Precisamos nos ocupar sempre de novo com essa questão. A aceleração certamente é um tema que precisa ser levado em consideração, mas não é um tema tão novo assim. O choque da velocidade começou com a invenção dos trens a vapor. Nenhuma pessoa era capaz de correr tão rápido. No entanto, a economização atual, em combinação com a aceleração, com uma sensação de pressa constante, acelera possivelmente também o abandono do mundo interior. O que falta cada vez mais é o ócio. Falta também a contemplação das coisas, a tentativa de transformar eventos em experiências e assim torná-los acessíveis como experiências interiores que possam ser revividas, lembradas como marcos do desenvolvimento da identidade autobiográfica até a idade avançada. O que me importa é o coração quente, a consciência de que é importante criar um fundo de vida interior, emocional e criativa, que possa servir como nosso lar. Isso enriqueceria também os relacionamentos humanos. Esquentou um pouco o coração? Ai, sim. Deu uma acelerada aqui, num sentido bom. Coração deu uma acelerada. Eu fiquei Pode ser pensando, bom, né? sim, sim. Acho que acelerar pode ser muito bom também, dependendo de que ponto e de como, em que estado está esse corpo, né? Se a gente pensar na física, como que tá esse corpo, né? Aceleração pode ser muito importante. E quando você, lendo, falou de aceleração, eu lembrei muito da fórmula. Eu não vou lembrar da fórmula da aceleração, mas a fórmula da velocidade, que é o delta S sobre delta T. Você lembra? E esse Mas eu delta acabei T. lembrando do Star Wars R2D2, os Ah! robozinhos. E essa fórmula, ela tem esse delta T, que é a variação de tempo. Porque aquele corpo, ele pode acelerar e desacelerar naquele espaço de tempo. Então você vai saber ali a. Eu acho que é isso, tá, gente? Posso estar viajando na maionese, porque eu falo que, como se eu soubesse muito de física, eu era muito, muito ruim, assim, era uma das coisas que eu ia muito mal. Mas eu me lembro desse delta T, que é a variação de tempo. Então, naquele percurso ali, o negócio acelerou e desacelerou, ficou mais rápido, mais devagar. E aí é a partir daí que você vai saber que horas que vai chegar no ponto, né? Porque nas fórmulas sempre tem, vai do ponto A ao ponto B, o trem, o ônibus, o carrinho e tal, né? Só que nesse meio tempo, ele vai acelerar e vai desacelerar, né? E vai chegar lá num certo tempo, mas a velocidade não é constante. Quer dizer,
as fórmulas mais fáceis de resolver é quando a velocidade é constante, né? Porque é só você pôr ali o número. E quando tem a variação do tempo, delta t, é porque variou essa aceleração, né? Que essa a velocidade, ela varia naquele espaço. É. E acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, né? E o quanto a gente desconsidera, né, as variáveis no caminhar da vida, fora da física, se é que existe um fora. A gente está esperando sempre a constante, né? Sempre é constante, né? É. Nossa, fiquei até com a mão suada você falando de física. Eu falei, não vou entrar nesse jogo, não. Mas é isso. É, as variáveis, elas vêm para colocar um monte de possibilidades, de chances e não chances dentro dessa coisa que é a métrica, né? Que é só a constante, só a ida, só o chegar lá. É, e como? É, o como acho que tem bem a ver com as variáveis, né? O que que vai acontecer nesse percurso que pode fazer a gente desacelerar, né? Pode ser uma pedra no caminho, pode ser um pouco que o texto fala aí, pode ser uma vista linda que você fala, peraí, deixa eu pôr o pé no freio para eu ver essa paisagem aqui. Nossa, vale a pena parar aqui nesse mirante aqui, ficar aqui uns 5 minutos só olhando, né? Vou chegar um pouco mais tarde, mas vou investir esse tempo aqui nessa contemplação, né? E aí, descansar também é preciso, né? Então a gente vai ter que achar as nossas formulinhas para descansar, né? Que aí, não sei se a física explica, não, mas de vez em quando eu me ponho para me explicar como eu vou descansar no meio disso tudo, né? Sim, São os pedidos, as variáveis, esses avisos internos que a alma pede. que chegam, que a alma pede. Isso aí. Então vamos falar sobre esse livro bonito, né? Que é A Alma Precisa de Tempo, que a gente estudou, conversou um pouco, mas acho que para além disso, né, a gente tá lendo e sentindo o que esse livro está nos dizendo, né? E aí a gente pausa um pouquinho a nossa rotina, se encontra para bater um papo, para fazer trocas, para entrar no trem uma da outra, né? Passear juntas por essa frase que virou uma paisagem para a gente poder dialogar, conversar, sentir. Vamos juntas, Miri? Bora lá. Então, né, Mi? O que que é alma? Se a gente vai ler um livro que fala a alma precisa de tempo. Tempo, acho que bate mais assim, né? Pra gente como um tempo de vida, um tempo do relógio, um tempo do dia. Mas e a alma? O que será que é a alma? Que tempo é esse que ela precisa, né? E quem é essa que precisa de tempo? Eu não sei. Acho que alma, para mim, é uma das coisas mais difíceis de definir. Até porque é abstrato, né? É uma coisa que eu acho que a gente tem um pouco no imaginário, um pouco a depender da crença e da filosofia que está se entrando em contato. Mas eu acho que, pelo menos pela perspectiva um pouco que a gente vai falar, e que eu acho que toca aqui um pouco, é essa questão daquilo que a gente percebe, né? E que realmente não tem uma definição fácil, simples, concreta, porque não é concreto, né? A própria alma pressupõe um tempo e espaço inexistente, assim, ou diferente, ou próprio, né? Então, eu acho que está muito ligado a, a isso que nos move, sabe? Eu acho que tem a ver com com esse movimento, de alguma forma. Acho que tem a ver com movimento e com vida. Eu também, eu sinto que quando a gente fala de alma, logo em neon, assim, já grita para mim a palavra vida. Sabe como se fosse alma e atrás piscando em neon vida.
Eu acho que é uma coisa que vive por si só, que faz com que a gente esteja vivas em vida. É esse movimento que me traz, assim, de estar conectada com a vida, com agora, com o que eu estou vivendo, experienciando, sentindo. E aí eu puxei algumas coisas que podem ajudar a gente aí para esse olhar que não é da concretude, da coisa palpável. Então, pensei em três caras incríveis para falar um pouquinho sobre esse universo de alma. Então, tem um outro slide aí que a gente preparou, que é do Mário Quintana, dizendo que a alma é essa coisa que nos pergunta se a alma existe. E quando eu leio de novo o neon dessa frase para mim, vem na palavra coisa. Essa coisa, né? Eu não sei falar sobre o que que é. Ah, aquela coisa lá, aquele treco lá, sei lá, aquela coisa, pega aquela coisa, aquele treco ali. Então, cabe tanto na coisa. É, o indizível tá aí, é coisa que a gente não sabe falar, nomear, mas eu acho que vai para o campo do sentir, do experimentar, da sensação que isso me dá. Então, dependendo do meu estado de ânimo, a vida muda, a alma muda, a coisa muda, o olhar muda. Então, quando você fala do movimento, também me parece que está muito atrelado ao transformar. Ela se transforma. Então, quando você acha que é a coisa, já mudou de coisa. E já foi. Eu não sei se é porque a palavra é feminina, mas eu sempre sinto que que a alma é uma mulher, assim, ou uma criança. Para mim é muito uma mulher e uma criança. Me traz muito isso, assim, né? Para mim, especificamente falando, porque tem essa coisa da vontade, do querer, né? Daquilo que traz o desejo, que puxa para o movimento. Então, talvez por isso tenha a ver com a criança, porque eu acho que tem uma criatividade no movimento, nessa coisa que puxa. E talvez o feminino, porque tem essa coisa que parece que ela se molda de alguma forma. Não é líquida, não é sólida, né? É algo que flutua, e é que ao mesmo tempo me parece que tem esse movimento sinuoso. Então, não sei, para mim a alma tem algo de muito feminino, né? Não sei se é porque a gente também tem o conceito de ânima que está relacionado ao princípio feminino, mas para mim tem isso assim. E essa coisa etérea, né? Que parece que não toca o chão, parece que está sempre flutuando em movimento nesse neon que você fala que parece que é uma coisa, o furta-cor, né? Então é todas as cores ao mesmo tempo e muda. Então, para mim, tem todas essas imagens assim que cabem, né? É, é. Eu acho lindo olhar para esse poema, né? E olhar com beleza a palavra coisa, o tanto que ela é. Algo tão simples, tão singelo e às vezes a gente usa para falar, ai, tô coisada, ai, pega aquela coisa mais banal assim, mas aqui ela tem Um toque de uma mistério, né? força, É uma força. uma força misteriosa, assim, me traz essa potência da coisa, de também me render a algo muito maior que eu nem sei o que é, Sim. mas sentir. O que me chama a atenção nessa frase é muito a questão daquilo que se pergunta, né? A coisa que nos pergunta, porque tem uma curiosidade, né, sobre si. Porque se a gente também é alma, então acho que é um pouco a gente se perguntando sobre nós, né? O que que é isso que me inspira? O que que é isso que me faz viver, me faz querer viver ou não querer, né? Então, acho interessante isso, me traz a ideia da reflexão também, né? Essa nossa capacidade de se
se ver e se perguntar sobre si, né? E se questionar sobre a existência das coisas, né? E acho que a curiosidade, ela pode ser uma baita bússola, né, para a gente ir para o nosso mundo interno, Uhum. uma direcionadora, né, desses questionamentos de fora, de dentro, da existência, da minha parte no mundo, do mundo dentro de mim. Então, eu acho muito singelo, assim, muito miudinho, mas ao mesmo tempo pode tocar em lugares que eu nem sei onde isso vai chegar. E tem o outro que é uma música do Zé Cabaleiro, que é uma música que ele chama de Alma Nova. E acho bonito quando ele fala minha velha alma. Minha velha alma cria alma nova, quer voar pela boca, quer sair por aí. E eu digo: calma, alma minha, calminha, ainda não é hora de partir. Eu bem que tento entender, mas a minha alma não quer saber, só quer entrar em você, como tantas vezes já me viu fazer. E eu digo: calma, alma minha, calminha, você tem muito o que aprender. É um presente, né? Alguém poder falar pra gente, calma, você tem muito que aprender. É um presente. Nesse mundo que a gente está tão armado, né, para saber, para explicar, a curiosidade, o não saber, o ter tempo para. E aí me vem essa história que você falou da criança, né? Porque a criança a gente fala que ela tem tempo para aprender. A alma nova. É, e essa questão da grandiosidade que a gente trouxe de tantas coisas que cabem na alma, né? Mas ela se experimenta através do nosso corpo também. Se a gente entende que ela nos faz viver, que ela é esse sopro de vida que nos move, eu acho que ela também vive através do nosso corpo e do que a gente faz. Então, acho que é uma relação, né? Não é só ela que vai mandar na coisa toda e fazer esse movimento avassalador, né? Que pode ter dimensões catastróficas, né? Então, acho que quando ele fala sobre essa coisa de ter calma, né? Porque ainda tem muito que aprender, é que assim, a alma não é do mundo, mas o nosso corpo tá no mundo. Então, vai ter que ter essa negociação, né? Tipo assim, é o que você quer e o que dá para ser também, né? Algo vai surgir desse encontro do que eu quero, do que é possível, do que dá para ser, do que não fere o outro, enfim, né? E aí a gente vai entender o quão ético vai ser agir pela alma, agir um pouco pela razão, né? E esse balanço, né? É importante também. Ou seja, Essa a alma também relação, né? aprende, né, com a gente, talvez, essa relação. É. Há o espaço para o aprendizado, para escuta, para negociação. A gente sai desse estado mais apático e talvez tenha chance de entrar num movimento mais empático quando a gente entra em relação, né? Com o outro, com os outros em nós também, né? E conforme você foi falando, eu lembrei de outra música que é, já que a gente fala de alma e a gente está falando de vida, é, também não dá para viver a vida, né? Como aquela música é do Zeca Pagodinho? Deixa a Deixa a vida me vida me levar, levar, vida vida leva. leva eu. Zeca Pagodinho. Então, porque se ficar só assim, a gente vai muito, né? Sem freio. Então, pera lá, né? Vamos entrar em relação, né? Não dá para ser, então, deixa a alma me levar, a alma Alma leva leva eu, eu. né? Pode dar muito ruim, Mas né? pode também, né? Então, olhar num sentido de não ser mesmo algo só incrível, né? Uhum. Tem também os seus temores aí. É bom que a gente tenha respeito, né?
num pezinho atrás para entrar em negociação, para ver qual é que é. E então respeito, rendição também, né, para escutar. Sim. E tempo, né? O bendito tempo E para fazer, bendito para tem. entrar nessa relação, né? E aí, na próxima frase que eu trouxe, o Manuel de Barros, ele vai falar, né? Tentei descobrir na alma alguma coisa mais profunda do que não saber nada sobre as coisas profundas. Consegui não descobrir. E eu acho, na pegada do lance da curiosidade, como é bonito e como é gostoso e difícil e irritante a gente ter curiosidade das coisas, sobre as coisas, sobre o outro, sobre nós, sobre o nosso mundo interno, sobre as coisas indecifráveis, indizíveis, que não tem nome, né? E aí eu acho que a gente vai ter que gastar um tempo para permanecer naquilo, né? E mesmo assim ainda pode ser que a gente não descubra nada, conseguir não descobrir, né? E aceitar. Mas talvez na hora em que a pessoa escreva, né? Eu consegui não descobrir, mas quais foram os movimentos, né? Quais foram os processos, quais foram os investimentos, quais foram as atitudes que ela fez até chegar no não descobrir? Quantas outras coisas ela viveu? Quantas outras coisas nasceram, brotaram, morreram nesse processo de tentar chegar perto do que é profundo, né? Nossa, isso é muito legal, Dani, porque eu acho que o mistério, a existência do mistério não impede a gente de entregar esse tempo para ele, né? Do sentir, do entender, nossa, é algo que está acontecendo comigo, que me atravessa, que toma meu corpo, que me anima ou que me desanima, né? O que que é isso que está aqui? Deixa eu conversar com esse sentimento. E não desistir disso ao saber que isso não vai ter uma resposta. Não, o fato de a gente saber que nunca vai saber não precisa ser um motivo para a gente parar de buscar, porque eu acho que o caminho às vezes é mais interessante do que a chegada, né? O que que é isso? Oh, É aquilo, resposta. Acabou, você põe um ponto final, né? E a vida é uma vírgula, é um três pontinhos, né? É um abre aspas o tempo todo, né? Eu acho que esse se encerra no momento que a gente para de viver. Enquanto a gente está vivo, eu acho que esse mistério pode estar vivo em nós e nos mover e não nos desanimar. Tipo, é mistério mesmo, não vou descobrir, então deixa pra lá. Não, né? Eu acho que essa curiosidade move. faz também criatividades na nossa vida, porque a gente talvez tenha que ir por um outro caminho, tem que tentar de um outro jeito. Então, a curiosidade, a criatividade, eles vão dando esses tons que talvez a gente nunca usaria, nunca iria, nunca experimentaria, né? Então, eu acho que a criatividade ela é uma baita companheira para gente se questionar, para gente sentir, para gente pensar. Acho que ela traz esses pontos de neon mesmo, sabe? De luz, de cor para a vida. Para mim tem muito a ver com isso mesmo, com esse movimento. A curiosidade me leva ao próximo passo e a virar a esquina, a abrir uma porta, a entrar pela porta, a abrir a janela, a pular a janela, sabe? Aí, o que que tem depois?
O que que tem a mais? O que que tem nesse cantinho, né? Então, acho que realmente vai trazendo essa cor e esse movimento, a É, curiosidade. por isso que eu sinto assim em relação à curiosidade e à criatividade, porque de repente tem uma janela, eu não tenho a chave, mas se eu for lá com o dedinho, com a pontinha da unha e tentar virar, será que eu abro? É, porque senão eu fico assim, ah, tá, tem a janela, mas eu não tenho a chave, não vou abrir essa janela. Se eu tenho curiosidade para saber o que tem atrás dessa janela, se eu quero abrir com criatividade, eu posso, sei lá, dobrar um papelzinho, Quebrar o vidro. pegar, quebrar o vidro, tirar meu óculos, ver se funciona ali no biquinho da fechadura, enfim. A criatividade também faz isso. E eu acho que a criatividade muitas vezes faz também a gente questionar, né? Como é que eu vou fazer? Com o que eu vou fazer? Como que eu posso chegar? O que que eu já tenho? O que que eu ainda nem sei sobre mim e posso conhecer? Então, acho que esse caminho, esse movimento que a gente vai tendo com essas possibilidades da pergunta, das ações, das sensações, ah, das nossas, do nosso jeito de olhar, do nosso jeito de caminhar pelo mundo, que eu acho que esses movimentos eles vão trazendo vivacidade. Não, eu queria só falar rapidinho uma coisa que você falou da criatividade, que é algo que a pergunta instiga, né? A resolução de problemas, a pergunta, a dúvida, a curiosidade, ela chama a criatividade, porque a partir do momento que surge aquela pergunta, aquela dúvida, aquela curiosidade, a gente vai buscar estratégias, formas, e aí é o momento de criar, né? É o momento que muitas vezes antigas formas não, não servem mais, né? Não cabem, e aí gera movimento, né? Um movimento criativo. O Jung, ele vai falar que a alma é esse complexo funcional que nos coloca em relação à experiência interna, a essa vivência singular. Então, dependendo de como a gente experiencia uma situação, como a gente se sente, isso também muda o nosso jeito de pensar, de experimentar e de significar aquele momento, aquele passeio, esse convite para aquilo que é mais singular, para uma experiência interna. Para mim, ele está muito ligado ao nosso mundo interno. Quando você fala desse particular, né, de como é que isso se relaciona aqui dentro, me traz muito essa questão da subjetividade, né, do que representa para cada um, de como aquilo toca, do quanto aquilo pode ser simbólico. Claro que vai num sentido que é diferente do que seria essa alma, é, no sentido da alma cristã, né? Mas vai para esse movimento interno da gente colocar a experiência na consciência. Como que eu vivi isso? Como que eu senti, né? E aí é só o nosso mundo interno mesmo, para colocar nesse diálogo. O que vive dentro de mim, né? Como que está sendo experienciado dentro. Então a gente vai tendo essa relação mesmo com o nosso mundo interior. E para isso, aí eu acho que realmente a gente precisa de tempo. Esse mundo interior é uma riqueza, assim. É aquela coisa de que as coisas não são nada em si mesmas. Elas vão ter aquele significado que a gente vai dar para elas. Então é como se a gente tivesse em todas as coisas com as quais a gente se relaciona. É tudo uma grande projeção da alma, né? Da psique. É quase assim, quando a gente vai falando, né? Eu vou chegando a um nível assim de tipo, quase como se não tivesse outra forma de se relacionar com o mundo sem ter essa referência do mundo De dentro, interno. é, E isso, como você porque falou, precisa de tempo. a gente falou bastante disso, né, ontem,
sobre como a gente vai dar significado para as coisas a partir do nosso mundo interno. E que aí as coisas todas têm alma, né, de alguma forma. Se é em relação à minha psique, digamos assim, que aquilo ali existe, só existe porque eu estou em relação, né? Tudo tem É, alma. E como seria se a gente olhasse para o mundo assim, né? Será que a gente faria as mesmas coisas do mesmo jeito que a gente faz? Se o banco da praça tem alma, se a árvore tem alma, se a caneca tem alma, como que muda a experiência de vida se eu entendo que tudo está vivo a partir do significado que eu dou e que tem, né, também assim. Porque aquilo tem uma história. Sei lá, eu falei aqui do Banco da Praça. Me lembrou muito a praça lá da cidade que eu nasci, né? Aqueles bancos de praça bem típicos, assim, né? Aquele banco, ele tem uma vida, ele conta uma história, ele vivenciou coisas, né? Eu vou ter uma relação com aquele banco, mas ele tem a história, tem a memória dele também, né? E aí, se eu vejo dessa forma, como que é arrancar aquele banco? Como que é quebrar aquele banco? Eu acho que isso redimensiona a nossa relação com o mundo, sabe? Não fica tudo banal, tudo é, somente material, né? As coisas ficam animadas, elas ficam um pouco mais vivas, né? E eu acho que, sei lá, muda todo o olhar, assim. A folhinha que passou voando, você fala, cara, passou uma folhinha voando, tipo. Pausa para esse momento. O que que essa folhinha está me dizendo, né? Para onde ela está indo? Parece um grande papo de maluco, assim, mas me atrai muito esse papo. É como eu quero viver cada vez mais, assim. Acho que eu vou precisar de bastante tempo. nossa, tá. E por isso que às vezes uma mudança de casa, né, também faz com que a gente fique muito sentida e ao mesmo tempo muito animada, porque tem uma parte que está sendo desfeita, né, para algo novo começar a acontecer. Então, eu lembro quando eu me mudei para essa casa, eu cheguei, olhava cada cantinho dela, pensando onde ela gostaria que eu colocasse um quadro, onde ela gostaria que eu colocasse a mesa. Tentei bater esse papo. E aí, claro, para quem eu contasse, ai, que maluca, que fica curto, vai só, vai lá, coloca, olha no Pinterest, vê uma disposição, né? Mas para mim teve um momento de contemplação mesmo, assim, de escutar como ela gostaria de ser habitada e não só o quanto eu gostaria de habitá-la. Então me colocou num lugar de respeito, de uma divindade, sabe? A alma dessa casa. Ela se apresentou como uma divindade. Eu acho que o banco, a hora que você foi falando, poxa, quantas pessoas sentam nele, né? Quanto ele suporta, quanto ele sustenta. Isso para mim é uma divindade, assim. Perdurar, demorar, é divino. Eu acho que é um pouco isso, né? A sacralidade. Para mim, mora muito nesse lugar, o sagrado das coisas. É muito mais como a gente se relaciona e considera, né, do que a coisa é por si. Então, o que que é divino, o que que é sagrado? Tudo. Agora a Fran, a Rafaela Azevedo, está fazendo um novo projeto, né? Para quem não conhece, conheçam a Fran. É, King Ela Kong tá, Fran. o King Kong Fran. E ela tá num novo projeto que vai fazer uma crítica à igreja e tudo mais. E ela fez umas fotos muito escandalosas, assim, né? Com uma calcinha micro e é só um crucifixo assim, na É, calcinha, né? E ela com um chapéu de papa, com um crucifixo, nua, seminua e tal. E assim, as pessoas detonam, né? Até as pessoas que estão mais engajadas no trabalho dela, que já estavam há um tempo, estão desertando e estão deixando comentários tipo, foi demais, exagerou, né?
E assim, eu olho aquilo e falo, gente, as pessoas não é por acaso que está se desvinculando o sagrado da vagina, por exemplo. Por quê? Qual que é o problema? Tem coisa mais sagrada do que o corpo, né? Por que não? Por que que o corpo não é sagrado? Por que que ele não comporta um crucifixo? Não tem sacrifício em existir, né? Não tem um Cristo em cada um de nós? Então, assim, eu não vejo discrepância numa calcinha de crucifixo, mas isso tá no imaginário muito impregnado, né? Então, nossa, viajei, fui muito longe agora, mas eu acho que é por isso, por causa dessa coisa do sagrado, né? O que que a gente considera sagrado? O que é, o que que não é? Então, assim, se uma coisa é sagrada e a outra não, então essa aqui pode ser desconsiderada, pode ser morta, pode ser menosprezada e essa não. E aí começam como fala? As desigualdades, os preconceitos e tudo que a gente vê sendo disseminado, né? E por que não pensar que a alma também provoca? Qual é a curiosidade que a gente tem em olhar para o sagrado? Ou a gente só quer falar sobre o sagrado sem olhar para o sagrado? Saber do sagrado pode ser diferente do que é sentir o sagrado. Como é que a gente entra em relação com o que a gente sabe e o que a gente sente? Se é que teve essa relação, né? Alguém, às vezes alguém te Se disse é, isso é sagrado, e aí você passou a acreditar sem ter vivenciado, experienciado o sagrado, né? E aí fica superficial, sem alma. sem alma. E a Verena vai falar sobre isso de uma parte. Não quero perder, porque deu esse gancho, mas está bem mais na frente o slide. Ah, eu posso ir para ele, qual que É, é? é o slide 10. Para não perder esse gancho, a Verena fala, né, que na superfície acontece muito, mas onde ficaram as perspectivas de longo prazo? O que perdura, né? Parece estar em extinção. Então, se a gente pensar que na superfície acontece muita coisa, e aí você está ali numa rede social e as pessoas julgando e tal, mas assim, vai aprofundar. Por que que isso te impactou? Por que que essa calcinha te impactou? Primeiro investigue em você. Sente curiosidade sobre esse tema provocativo em você. Isso diz sobre você, não diz sobre ela. Se a alma é essa coisa indizível, se a alma é essa coisa que nos pergunta, se a alma é esse movimento, se a alma precisa de tempo, então realmente acho que a gente precisa permanecer um pouco mais com a gente mesmo para tentar entender o que que é isso, o que que é o sagrado, o que que é a agressão, por que que eu não posso mais me sentir provocada, por que que o espanto não pode ser uma emoção, um estado, assim como ah, a ternura, a calma, o aconchego. E como a gente tá viciado em reagir, né? A reação, ela não tem reflexão prévia. Eu acho que tem um vício em reagir sem refletir, sem buscar entender, né? O que que é isso que essa mulher está fazendo? O que que é isso que aconteceu comigo? Né? Assim, ampliando para todas as experiências. O que que é isso que me desanimou? O que que é isso que me animou? Que a Verena fala em algum momento também, né? Sobre esse tempo para experienciar também as coisas boas. Nossa, vivi esse momento gostoso. Digerir também. Um tempo para isso também, né? E não, eu vou só reagir mediante um script pré-programado que eu tenho. E, e aí, né? Será que eu não morro um pouco? Fico pensando isso, assim, se a alma é o que nos dá a vida e ela nos conta sobre as experiências sensoriais, emocionais e dos sentimentos e tudo, por que que eu não investigo o que ela tá me dizendo? Que é isso que você falou, me incomodei por quê? O que que tocou? Tocou porque é errado. E pronto, eu vou seguir com isso. Eu posso chegar a essa conclusão, mas e esse tempo, né? E esse segundo olhar, e essa mudança de perspectiva? Será que a gente está dando esse tempo para isso acontecer? Essa oportunidade também, né? E aí eu fico pensando nisso, assim, né? Nessa superfície, se a gente pensar quando a gente está nadando. Se a gente está numa superfície, a gente vai de braçada em braçada, de vez em quando a gente tira a cabeça,
pega o fôlego e volta a nadar. Você está na superfície. Vai descendo, mergulha. Realmente a gente precisa de oxigenação, de tempo para respirar. E se a gente vai mergulhar profundamente, se a gente vai equipada num curso de mergulho, tem o tempo do cilindro. Dali não dá mais. Uhum. E nesse movimento dessas braçadas constantes da superfície, quando você tira a cabeça, você abre a boca, inala, puxa o ar para dentro e volta a reagir. Tá, 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 tá. Puxa, volta a reagir. Então, na superfície dá para reagir o tempo inteiro. Mas para Hum. aprofundar, Precisa de tempo. e de Aí, limite, uhum, o tempo do outro também, dos outros, uhum. em nós, né? Não é só a gente. Porque quando uma coisa É, toca, né? Acho que muitas vezes a gente vai pro eu, né? Me ofendeu. Mas e se ofendeu alguém em mim? Quem é esse? Aí já é uma outra investigação, né? Se você é só o eu, tudo que acontece vai ser com o eu. Tem todo mundo que vai reagir vai ser o eu. Mas será que é, né? Só o eu? e aí, nesses movimentos de reatividade constante, é sempre o eu, né? E acho que muito dessas provocações a gente também pode pensar que isso nos anima. De algum jeito dá uma fervida aqui dentro, dá um desconforto, dá um treco, aumenta a vivacidade, né? Mas para quê? Então pode ser é, ter um encontro com pessoas nesse mundo externo, são situações, algo vem, muda meu humor, é, um livro, uma obra de arte, um filme, né? Dá uma movimentada na gente e mexe com a nossa parte interna, né? E aí eu acho que a gente vai precisar de tempo para se envolver com essas informações internas, com o que está sendo dito de dentro para fora. Porque não é só o tempo de assistir um filme, não é o tempo só de encontrar uma amiga, né? É o tempo do que aquilo está acontecendo dentro de você. O filme tem alma, a obra tem alma. E acho que também tem um estímulo interno que a gente experimenta nos sonhos, né? Então a Verena até fala: tem sonhos que sejam eles agradáveis ou desagradáveis. Querendo ou não, algo se movimenta dentro de nós, Até quando não se né? movimenta, né? Até quando não se movimenta, né? O sonho vem e te faz viver uma situação, te bota ali e algo se transforma. Mas será que a gente olha para isso com tempo, com a possibilidade de algo se decantar e ir clareando e ficando menos turvo para a gente ver, para a gente sentir, para a gente saber, compreender ou não saber? Porque eu acho que a alma, né, pelo que a gente está falando aqui também, ela tem essa certa autonomia, né? Então, será que é tudo sobre o que eu quero entender, né? Será que o que eu busco entender só depende desse meu esforço, desse meu envolvimento, ou será que tem coisas que não é para entender e pronto, né? Eu não acho que tem a ver só com o nosso mérito pessoal, sabe? É para além, assim. E acho que essas experiências também dos sonhos, elas também deixam rastros para a gente se envolver durante o dia. E essas imagens, assim, que vão ficando, né? Essa coisa meio do etéreo. Não sei se eu tô sabendo me explicar. Acho que o que você está falando tem um pouco a ver com a tal da imagem, né? Aquela imagem que não é visual, é a impressão, né? O que o sonho te imprimiu. Às vezes não tem nenhuma palavra que define, mas você sente, né? E, e não tem como explicar, mas você tá ali sentindo aquilo, né? E às vezes pode ser muito infrutífero tentar explicar isso, tentar.
decifrar, tentar interpretar, né? E qual que é o efeito, né, de interpretar? O efeito já aconteceu. Se você está sentindo aquilo, se aquilo ali te impressionou, já aconteceu o que tinha que acontecer. E aí, às vezes, a gente quer entender, a gente quer racionalizar. E o irracional é para ser de outra forma, né? É para ser vivenciado de outra forma. Eu tenho muito essa sensação que o sonho ele me dá a possibilidade de que sentir já é um saber. Eu já senti, já sei. Não como uma coisa de sei. Uhum. Nossa, sei, tô ligada. Não, mas eu senti, eu vivi. E essa demanda de pegar esse sonho para caminhar comigo durante o dia, essa sensação para caminhar comigo durante, sei lá, vou trabalhar com ela, vou tomar banho com ela, vou cozinhar com ela. É quase que um convite inexistente. Então, eu o tempo inteiro tendo que lembrar de calma, Alminha, né? A gente tem muito que aprender. É isso, vambora, calminha. É, esse aperto no peito não é só um aperto no peito, tem algo a mais. O que que você quer me dizer? O que que é isso que tá vindo? O tempo inteiro com essa curiosidade, com essa criatividade, com que aumenta a minha vivacidade, que me anima ou desanima. Entrando em relação, só que assim, no mundo corrido, no mundo de produtividade, no mundo de desempenho, de aceleração, de eficácia, de concretude, de metas, de objetivo, tem espaço para a alma? E às Ou a gente está se vezes, esmagando? e você falando isso, eu fiquei pensando assim, né? E às vezes o objetivo é o que anima. Pode ser. Para onde eu vou? Hum, Se eu tenho aquele objetivo, aquele sonho, que seja, eu acho que essa busca tá me fazendo caminhar, né? Tá me movimentando também. Então, acho que é nesse movimento muitas coisas acontecem. Eu vou ver que velocidade que eu tô, se eu tô parando, se eu não tô parando, se eu tô escutando, se eu tô revisando esse objetivo, ou se ele tá lá e eu nem parei para refletir, né? Eu penso um pouco isso, assim, que o problema não é o objetivo, a meta, o querer. Eu acho que isso é importante. Acho que isso também nos move, né? Mas essa atenção ao caminho e entender que tem nuance no percurso, sem nominhos que estiverem nos ouvindo, a gente ainda não decidiu, né, se é sem nominhos, se é sem nomers. Coloquem nos comentários, para você que está vendo no YouTube, ou para você que estiver no Spotify também. Coloque nos comentários o que que te anima. Queremos muito saber. Porque eu acho que tem um imaginário sobre animação que, que, que eu quero saber. Quero mesmo, gente. Quero saber o que que anima vocês. Vamos é. coletar essas respostas e de repente até fazer um episódio. Porque eu acho que se a gente pensar em animação, em ânima, em alma, como um contínuo, é o que é. E esses polos não vão ser a falta de um ou de outro, mas só um uma régua ali, onde é os vários tons, né? Então, com muita alma, muito animado, com pouca alma, desanimado. Mas não é que não tenha alma, é que tá talvez na outra Não. extremidade. Mas o tanto que você está desanimado só mostra mais ainda que tem alma. Só que você está no outro polo da alma, né? Então, acho que é uma coisa para se pensar, né? Porque, nada me anima hoje em dia, né? Alguém pode responder, sei lá, tô muito desanimado. Não, tem talvez um pedido de socorro da alma para puxar um pouquinho para outra extremidade, ou tá te puxando para o desânimo para você olhar para uma outra coisa, né? Não sei. Viajei aqui agora, mas acho que porque senão porque É, eu e, acho que que, não e é quem tá só muito felicidade, desanimado, né? A não. animação não é só a alegria, a disposição, o movimento para cima. Eu acho que estar animado é estar vivo. E o quanto a gente não se sente vivo quando dói também, né? Eu tinha um professor de karatê que eu falava, ai, tá doendo, não aguento mais fazer abdominal. Ele, ótimo, sinal que você tem abdômen. Então, assim, a dor também lembra que aquilo ali tá ali vivo, Ou, né? te bota em relação, né? E eu não vejo problema da eficácia, da performance, do objetivo.
Não, da rotina, do limite, da regra. Não, não vejo. Não é um demônio. Mas o hiper, né, vai deixar o outro em algo mais desvalorizado, Sim. né? Fica muito aqui, pouco aqui. Então, para mim, qual é o problema da aceleração, do desempenho, da performance, do foco no objetivo total? É não ter É outra porque você parte. perde as nuances, né? E muitas vezes você perde a sua relação consigo mesmo. Então, assim, Uhum. tá, eu vou comprar uma casa, vou me endividar por 10, sei lá, 10 não, 36 anos, mas sei lá, nesses primeiros 2 anos eu não vou poder ir num show, eu não vou poder comer uma pizza. Quer dizer, tudo meu vai separado, porque tudo vai ficar voltado só para a parcela da. Né? A gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque é, a gente tem muitas vidas Uhum. para viver, muitas querências e interessâncias, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado e transitar mesmo pelo que anima e desanima. Porque se a gente também não se relacionar com o sofrimento, com a angústia, com a carência, com o cansaço, com a apatia, com o choro, com a dor, com o luto. A gente talvez fique muito mais na reatividade, só fazendo, e aí a gente perde essa relação com o mundo interno. Como é que eu tô enquanto eu estou? Então, essa capacidade de ir para fora e para dentro, de realmente se questionar. Como é que as coisas estão? Como é que eu estou me sentindo enquanto faço isso? Que vai Sim, dizer muito sobre nós, vai sim, nos cuida, né? Que ela fala isso, né? Que é esse equilíbrio entre as necessidades do mundo interior e as exigências do mundo exterior precisa ser recalibrado constantemente. E isso faz parte da existência humana. Quando eu leio essa frase, eu não dirijo, mas a sensação é igual a do pé que fica entre o acelerador e freio e acelerador e a embreagem. embreagem. E assim, a gente não está no controle, Uhum. né? Diferente do carro, o mundo interno aqui não sou eu que controlo. Mas se eu também não parar para perguntar e entrar em relação com as minhas Observar. necessidades interiores, a gente fica voltado só para fora. E aí sim a gente cai nesse looping, né? Do desempenho, dos méritos. E aí entra nessa coisa do mérito pessoal. Ah, basta ter vontade que consegue. Não, não é. Não é só. Ai, põe lá na sua folhinha. Faz um planejamento financeiro que você consegue. Não é só sobre isso. O problema não é o objetivo, é você não parar no caminho, não ter outros, né? Não fazer esse bate-volta, esse dentro-fora, né? Porque aí eu acho que unilateraliza e unilateralizando, eu acho que a gente vai morrendo um pouquinho, porque todo o resto fica esquecido, né? Vai ficando sem alma, vai ficando menos vivo. Então você tá ali executando, né? Mas será que tá vivo, né? E eu acho que é por isso que quando você fala a gente vai morrendo um pouquinho, e vai morrendo um pouquinho, vai morrendo um pouquinho, né? Vai ficando sem alma. A Verena fala da perda do aconchego. Uhum. Né? É Uhum. quase como se eu não tivesse mais um lugar para voltar. Eu não tenho nem mais, eu não tenho apoio, meu amparo, né? Eu não me sustento, eu não tenho nem onde cair. E nessa perda de aconchego, ela fala isso, né? Que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e a gente perde a capacidade de escolher, de confiar, de concentrar e perdemos também facilmente a paciência. E eu acho que com os outros e com a gente mesmo. A gente perde a capacidade de escolher por nós, de confiar também em nós, Nossa. nos outros, de se concentrar. Olha o que a gente está vivendo, uma epidemia de problemas de TDAH. concentração.
Ai, não consigo ler. Ai, não consigo escrever. Nossa, eu ia beber um copo d'água e esqueci o copo d'água no meio do caminho. E a gente vai perdendo a paciência, a gente vai ficando irritado. Só que aí, para tudo isso, tem alguma coisa lá na prateleira pra gente escolher melhor, pra gente confiar melhor, pra gente concentrar melhor, pra ter mais paciência. Mas e dentro? Acho que esse movimento de ir um pouco para dentro, então, talvez te ouvindo falar e vendo a frase, tenha a ver com você também negar um pouco o que nos é oferecido. Fiquei pensando nisso, assim, porque a oferta é sempre muito grande. E eu acho que quando a gente não aceita essa resposta fácil, que alguém escolha por nós, às vezes pode ser mais difícil, mas eu acho que é mais sustentável. É muito mais real a gente entender que não tem alguém para escolher por nós, que não tem alguém para confiar em nós por nós, que não tem alguém para se concentrar no que precisa ser concentrado e que para a gente aprofundar, que foi o que a gente viu no slide anterior, né, da superfície, para a gente aprofundar, a gente vai precisar fazer tudo isso com autonomia. E ninguém ganha autonomia aceitando as ofertas do mundo do capitalismo, da velocidade e tudo isso. Então, assim, como que eu escolho? Como que eu confio? Como que eu me concentro? Que é aquilo que a gente falou da subjetividade. É aquilo que eu olho para dentro para entender como é que é antes de pegar a primeira oferta da esquina, né? É, porque a gente vai ter que se colocar em relação com a escolha, em relação com a confiança, em relação com a concentração. Isso dá uma baita responsabilidade se equiparar dessas coisas, se preparar para o mergulho. Não adianta só você meter um cilindro nas costas e descer. Você tem que saber usar. Até porque, Dani, se a gente perguntar, né? Se numa hora de uma escolha a gente perguntar para três pessoas, cada uma vai falar uma coisa. E aí isso pode ser muito bom como referência. Mas no final eu acho que a gente precisa voltar e fazer o balanço, né? Como é difícil depois de ouvir três pessoas falando que uma quer isso, outra quer aquilo, outra quer aquilo lá. Aí você fala, então eu ainda vou falar o que eu quero. Então é difícil. Pensa numa pessoa, sei lá, numa casa. Ah, você já morou em quatro pessoas. Você tem uma irmã, mais seu pai e sua mãe. Como é que vocês pediam pizza de dois sabores? Tinha que entrar em acordo. E mesmo quando a Né? decisão é só nossa. Poxa, eu tenho que escolher entre isso e aquilo. Deixa eu ver o que que a Dani acha. Deixa eu ver o que que a minha irmã acha. Deixa eu ver o que que a outra amiga acha. Cada uma vai falar uma coisa. Mas no final das contas, a gente vai ter que voltar, né? Voltar e falar, deixa eu ver agora, a partir de tudo isso que eu ouvi, o que que ressoa aqui? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho meu. E vai, né? Então, acho que essa setinha sempre volta, apesar das referências. Ou precisaria É. voltar para a gente ir criando essa autonomia. Porque senão depois a gente fala o que? Ah, não, mas você falou que era para eu fazer isso, né? Aí é muito mais fácil. A gente fala que o outro mandou, que o outro é que falou. Então, É. e eu acho que tem. E a paciência, nesse caso, eu acho que tem a ver com isso, com essa urgência e com essa aceleração desse tempo das coisas para confiar, para escolher, para concentrar. Então, assim, a gente realmente perde a paciência, porque a referência de tempo está cada vez menor. A internet é mais rápida, o clique é mais rápido, a comida tem que chegar no tempo XY. Então, assim, se o negócio demora mais um segundo, você já começa aí, deu pau, né? E às vezes não, às vezes é só um segundo a mais. Você já acha que pifou, travou, né? Vamos pro próximo? É. Vamos.